Olá, meu Brasil varonil. Hoje, 3 de janeiro de 2026, sábado. Quero aqui trazer uma palavra de Deus para te abençoar. Gostaria que você tivesse um pouquinho de paciência de ouvir. Deus vai te abençoar. Amém? Hebreus capítulo 12, versículo 27, 28 e 29, diz assim a palavra de Deus. Apesar de ser 3 versículos, mas elas estão muito juntas, assim, a explicação, vou tentar ser breve, tá certo? Versículo 27 diz assim: Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Hebreus 12, ele vai estar mostrando essas realidades do reino de Deus e falando para um comportamento de cristão. Você que crê, tem a expectativa do reino eterno, precisa viver na terra com dignidade desse reino que você faz parte pela fé em Jesus Cristo. Vamos aqui ao texto, capítulo 12 de Hebreus, versículo 27. Ora, essa palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas. A sequência do versículo vai explicar, mas o que significa isso? É que as coisas materiais e visíveis vão passar. Isso aqui, essa matéria vai passar. O invisível, que é espiritual, é que vai permanecer eternamente aí com o corpo glorificado. Isso é um detalhe muito gracioso que a palavra ensina. Mas assim, a, a, ainda por uma vez, isso significa que é a remoção das coisas abaladas, ou seja, isso que é temporário, que é visível, é temporário, isso vai passar, terá um fim. Quando? No reino, na vinda do reino. O reino hoje já explicar, porque esse reino é eterno e as coisas eternas têm mais valores do que as temporais. Amém? Então, as coisas, a remoção das coisas abaladas as coisas temporais irão passar. O versículo 27 vai continuar assim: como tinham sido feitos, ou seja, o que foi criado materialmente, isso vai passar, porque o que vai permanecer é o espiritual, é o fôlego de vida que Deus soprou na narina do ser criado lá no Éden, tá certo? Então, o versículo 27 continua dizendo: para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Amém? Então, assim, aqui está a afirmação de que aquilo que não será abalado é aquilo que é espiritual, querido. Deixa eu destacar alguma coisa para você, olha. As coisas espirituais, elas são mais reais do que as materiais. Ó, passará. Passarei. Essa matéria que você está vendo, vira pó. O espírito é que vai ou para o paraíso aguardar a ressurreição para a eternidade com Deus, ou para o Hades para aguardar a ressurreição para a condenação eterna separada de Deus. Amém? Então, quando diz assim, aqui as coisas que não são abaláveis, essas vão passar para que as que são inabaláveis permaneçam, ou seja, esse reino de Deus. Olha o que Jesus disse para Pilatos, quando Pilatos estava interrogando a ele, e ele disse: eu tenho poder para te matar e tal, e te soltar, fazer, eu sou o cara. Olha o que Jesus respondeu a Pilatos. João capítulo 18, versículo 16, 36, ele diz assim: Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas meu reino não procede deste mundo. E o texto lá, você vai ver que ele procede de Deus. Nós sabemos disso, que Cristo é Deus e veio de Deus. Então, esse reino inabalável é eterno, é revelado em Cristo Jesus. E precisa entender, pensar sobre isso, porque essa vida que você tem, eu não tenho mais 66. Já passou. O que eu tenho é o que Jesus vai me dar. Glória, isso é coisa da cabeça de pastor, viu? Dizer, eu tenho 66 anos. Tenho não. Já foi. O que eu tenho é o que Deus vai me dar até o dia da minha morte física. Aí entrarei nesse reino eterno, porque isso é promessa bíblica. Tá certo? Então o reino não é desse mundo. Jesus disse: se fosse daqui, os meus discípulos, os meus convidados aí, iam lutar com vocês.
Aliás, Judas pensou nessa direção, perdeu a compreensão do reino eterno de Jesus, tá certo? Como muitos pastores têm feito, líderes religiosos têm feito. Pastores não, líderes religiosos, de todas as religiões que você imaginar. Tá? E o versículo 28 vai dizer assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável. Ou seja, quando nós cremos em Cristo, nós recebemos esse reino inabalável. Essa observação assim, é interessante porque todos os reinos da terra, os mais ferozes, grandiosos que tiveram, desde que se conhece a história da humanidade, que a gente consegue entender, todos os reinos que surgiram já passaram. Esse aí, pensar no mais recente, né? Saddam Hussein, me lembrei aqui, passou. E todos eles passarão. Império Romano passou, Babilônia passou, todos passaram e todos passarão. Agora, aqui esse reino inabalável, ele vai dizer no versículo 8, por isso, recebendo nós o reino inabalável, isso é a compreensão de quem tem fé. Esse reino inabalável é revelado em Jesus Cristo, ele é eterno. Amém? Como todos os reinos humanos mais fortes que você possa imaginar, dos mongóis e vai por aí, muita coisa passou. O reino do Senhor e da Vossa Excelência Alexandre de Moraes vai passar. E eu entendo que não vai nem demorar muito, porque nós estamos orando. Não sou eu, não. É o Brasil que está orando. Pessoas de bem estão intercedendo a Deus. E esse reino socialista, marxista, terrorista, comunista, ditador, ladrão, desconectado com a realidade, vai passar, que está instalado no Brasil através da esquerda, vai passar. Porque há um reino eterno. O Lula tem tempo de se arrepender. Lula, se você ouvir essa palavra, se arrepender mesmo e crer em Cristo, porque esse é o princípio. Esse é o princípio do reino eterno. O salmista, no Salmo 145, versículo 13, ele diz assim: o teu reino é eterno, e tu és reis para sempre. O Senhor Deus sempre cumpre o que promete, ele é fiel em tudo o que faz. Olha, o salmista Davi conhecia a Deus com intimidade. E como o homem pecou, esse é outro detalhe que já expliquei, posso explicar de novo. Mas a intimidade com Deus, ele entende, tu és rei. E tu, Senhor, tu cumpre, tu não falha. Então, o reino eterno, querido, que os do passado que entenderam estão nele. Na ressurreição vão estar nele. Amém? Isso é a palavra de Deus, meu querido. Isso não é religião, não, tá certo? Então, o salmista entende isso. E o versículo 28 de Hebreus vai dizer: por isso, recebendo nós um reino inabalável. O reino de Cristo é inabalável porque ele é eterno. Retenhamos a graça. Este reino eterno, ele nos é revelado nos últimos dias. Quem são os últimos dias? É desde que Jesus subiu ao céu e desde que ele vai voltar, aí termina os últimos dias, porque entra a eternidade. Tá certo? Já expliquei isso. Então, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Olha, o reino de Deus, que é revelado em Cristo Jesus, ele é inabalável porque ele é feito a partir de Deus e não de homens. Os homens têm um limite. Até o Satanás tem um limite. E pessoas que fazem reinos do mal na terra são direcionadas pelo mal, como é o caso do sistema socialista marxista, tá certo? Então, querido, olha, retenhamos a graça. O que é a graça? É a revelação da salvação que Cristo Jesus trouxe para todo aquele que crê em Cristo. Amém? O genuíno crente, ele pertence a esse reino, ele é salvo pela graça de Deus. A graça de Deus é um favor imerecido. A humanidade não merece. Eu não mereço. Ninguém merece. Né? Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, bondade, fidelidade a Ele mesmo, revela a sua graça em Cristo para nos restaurar com Deus. E aí, isso é fé, você precisa entender isso. Reter a graça, o que é que significa isso? Se eu sou salvo por essa graça manifestada por Deus na pessoa de Jesus Cristo, e eu creio nessa verdade, o reter a graça significa reconhecer que eu sou um pecador,
me arrependo disso, desse pecado, seja assim que vai entendendo, crer em Jesus Cristo, viver e morrer crendo, morrer fisicamente, porque o crente não morre eternamente, porque estamos no reino eterno. Por essa fé, já vivemos nele hoje. Por isso é que Jesus diz: não temas o que pode matar o corpo e não pode matar a alma. Temas, porém, aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Ou seja, Deus, temor a Deus, o texto vai já dizer isso, tá certo? Então, retenhamos a graça, é a salvação que é dada pela graça. Gratuitamente, Jesus morreu, derramou seu sangue para que nós fôssemos justificados diante de Deus por essa fé nele. Isso é graça de Deus. Graça é algo dado sem você merecer. Amém? Graça é o perdão que nós damos a alguém, ele nos machuca e nós perdoamos. Nós perdoamos o sistema socialista marxista que está no Brasil. Perdoamos não o sistema, mas as pessoas que estão envolvidas neles, mentindo, roubando. Nós perdoamos essas pessoas. Com perdão, com o amor de Deus que está no coração, derramado pela graça. Isso é reino eterno de Deus já na terra. Amém? Então, reter essa graça é crer em Cristo como Senhor e Salvador, reconhecendo que é pecador, se arrepender, viver crendo e morrer crendo, morrer fisicamente crendo nele. Isso é reino de Deus já revelado hoje. Marcos 1,15, Jesus disse assim: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes no Evangelho. O Evangelho é a boa nova de salvação, é a nova aliança. Vamos lá. Amém, querido? Está muito bem explicado para você, que você possa crer em Cristo hoje. O versículo 28 continua dizendo aí assim: pelo qual sirvamos a Deus de modo agradável. Como é que eu sou agradável? Ninguém agrada a Deus de si só. Rolando pelo chão, rastejando, fazendo qualquer coisa que você imaginar, se chicoteando, né? Ninguém agrada a Deus por isso. Servir a Deus com agrado a Ele, princípio é a fé. E aí esse princípio, isso é tão simples, porque viver de maneira agradável a Deus é ter esse comportamento plausível com a natureza de Deus. Não adulterar, não mentir, não matar, não roubar, ser uma pessoa justa, procurar ser sincero, procurar a verdade, não andar com fake news, não ser um crente aí participante desse sistema maligno. Isso é viver de forma agradável a Deus, não desejar o mal a ninguém, não querer. Isso é viver de forma agradável a Deus. Não se engane, não. Você pensa que milagre lhe dá conceito para entrar no céu? Até um demônio mais forte faz um milagre no mais fraco. Amém? Mas é graça. E viver agradável a Deus é viver de forma agradável ao Senhor, evitando o pecado, não praticando o pecado. Entender o que é pecado? Deixa. Ah, eu estava fazendo isso aqui, eu nem sabia. Mas agora eu sei. Isso desagrada a Deus. Deixa. É a proporção da compreensão. A fé nos traz a graça. E o caminhar com Jesus, a santificação, que é a compreensão, e nós vamos largando o pecado. Se puder largar de uma vez, louvado seja Deus, mas não pode pela natureza humana, mas nós vamos deixando. Amém? Então, aqui, aí o texto vai dizer, agradável com reverência e santo temor. Reverência é ter respeito por Deus, pela sua santidade, por aquilo que Deus é, obedecer a sua palavra, esforçar-se para rejeitar o pecado, de qualquer natureza. Entender o que é pecado, você se esforça desse. Isso agrada a Deus. Tá certo? Agora, Jesus me ama. E eu estou com a vida toda esculhambada aí, fazendo tudo de errado, mentindo, fazendo uma série de coisas, querendo justificar o meu prazer e não a vontade de Deus. Então, isso é importante, amado, porque esse ser agradável a Deus é viver de acordo com a natureza de Deus, aquilo que Ele deseja para mim e para você. Reverência é respeito a Deus e não medo. Amém? O pecado desagrada a Deus em qualquer situação, tá certo? E santo temor, isso vai estar no mesmo princípio. Primeiro, eu entendo que esse temor, viver santo, é uma vida regrada, equilibrada, buscando justiça, essas coisas que são coerentes com a verdade da palavra de Deus. E com temor não é medo de Deus, é respeito a Deus, vai na mesma direção. Amém, queridos? É uma breve explicação, não quero ser tão extenso, ainda tenho umas coisas para dizer para você, mas entenda isso, reverência, respeito a Deus, no sentido que Ele é.
não é pelo que ele me dá materialmente, como os da teoria da prosperidade prega, é pelo que ele representa para mim. Me restaurou, me deu uma vida eterna com ele, porque sem ele todos estão separados em condenação eterna. Aí o versículo 29 do capítulo 12 fecha dizendo o seguinte, é o último versículo do capítulo 12 de Hebreus, porque o nosso Deus é fogo consumidor, de uma forma bem rápida, bem prática. Nós sabemos que o ouro é purificado com fogo. Então, se você coloca fogo no ouro para purificar, quanto mais quente, né, mais alta a temperatura, mais pureza mais impureza vai tirar e o ouro vai ficar mais puro. Assim é Deus. Ele é fogo que consome. Por isso é que os crentes, quando dizem assim, toca fogo, Jesus, desce fogo, é esse fogo do Espírito que queima a alma pecaminosa e vai purificando cada vez mais o ser humano. E Deus é fogo consumidor nesse sentido de queimar as impurezas do pecado. Se você se voltar para Ele, Ele vai te tornar uma pessoa santa e pura e agradável a Ele. Mesmo sendo um pecador, mas você vai entender isso. Porque o nosso Deus é fogo consumidor, compreenda isso. Isso é uma expressão a partir dessa compreensão de que o fogo purifica e Deus, quando nos aproximamos dele, quando você crê, você tem que sentir uma diferença na sua vida, queimando o que é pecado. Dizer que é de Jesus, está praticando as velhas coisas que você praticava antes, você não creu. Você precisa ser, o seu pecado precisa ser queimado por esse fogo consumidor, que é a presença do Espírito de Deus no crente. Amém? Pela fé. Deixa eu encerrar, porque o capítulo 12 está ficando longo, Jesus, mas rapidamente aqui, deixa eu só relembrar. O capítulo 12, ele mostra o Monte Sinai, na velha aliança, quando Deus mostra o fogo lá no Monte Sinai, e trovão e tudo mais e tal. Isso é a experiência do Sinai, da velha aliança, da lei antiga, que é uma representação da nova aliança feita em Jesus Cristo, por Jesus Cristo, lá no Monte das Oliveiras, no Gólgota, quando ele é levado à cruz. Aquilo era um sinal. O fogo que estava lá, que as pessoas tinham medo de se aproximar do Monte Sinai. Aqui, amado, nós podemos chegar ao monte palpável do Senhor pela cruz de Jesus Cristo e recebermos de Deus essa santidade, essa purificação, para vivermos de forma agradável a Deus. Amém? A aliança do Sinai é temporária. É a história, é o Velho Testamento, mas ela é palavra de Deus que serve como aio, como regra, como direção, apontando para Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. A aliança do Sinai era temporária, a aliança de Cristo é inabalável, eterna, é um reino inabalável. Isto só acontece pela fé exclusiva em Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe. O Senhor Jesus Cristo se revele a você. O Senhor se revele a esse pessoal rebelde do Brasil. Todo mundo. Porque quem comete o mal é do mal, de qualquer natureza. Que Deus possa abençoar a tua casa, a tua vida, a nossa nação e, sobretudo, tu possa ser alcançado por esse fogo gracioso de Jesus, que é um fogo que não destrói, mas, pelo contrário, purifica e nos conduz ao reino de Deus. Amém.